Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil, de engenharia mecânica ou de arquitetura, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, eu irei mostrar como projetar a ligação de um perfil W com outro perfil W com o uso de um perfil L ou perfil cantoneiro, como desejar, para introduzir você na arte de projetar em estruturas metálicas, sem cálculo, sem dimensionamento, apenas a arte de projetar começando por esses dois tipos de ligações em que será dado na aula de hoje. Ferramentas úteis para estruturas metálicas. Aula 1. Como projetar ligações viga-viga com o uso de perfil L. Como desenhar uma ligação viga-viga com perfil L. Seções transversal e longitudinal. Bem, a primeira ideia que vem à cabeça de um projetista, quando ele tem um papel em branco ou uma tela de computador em branco, é sempre visualizar um perfil, um dado perfil, através de sua seção transversal, como mostrado aqui. No caso, é um perfil W com a sua aba superior, a aba inferior, a sua alma. Note que o raio de concordância, a curvaturazinha que existe entre a alma e o flange do perfil. Isso acontece, essa curvatura, em perfis laminados. Então, perfil W laminado, perfil U laminado, sempre vai ter essa curvaturazinha. Então, vamos chamar ela de viga V1. A viga V1 sempre será mostrada em vista transversal, seção transversal a partir de agora. E a viga V2, que iremos trabalhar para unir com a viga V1, a ser unida com a viga V1, ela também terá o mesmo perfil W, de mesma altura, será da mesma família, para facilitar aqui a nossa aula, e ela será mostrada através de uma seção transversal, uma seção longitudinal. Então, nós temos seção transversal, que deve ser indicada por achuras. Então, sempre que mostrar uma seção transversal de um perfil, seja qual for, sempre mostre a achura que constitui o material do perfil. Uma outra nota importante, aprendida com técnicos antigos, com mais de 20, 30 anos, enfim, de formação, início da minha carreira aprendi isso, que para perfis laminados, W, HP, não precisamos mostrar dimensões na seção transversal, como espessura do flange, espessura da alma, largura da aba, altura do perfil. Não precisa. Mas para perfis soldados, VS, CS, CVS e assim por diante, sim, para perfis soldados, a gente deve indicar a espessura do flange, a espessura da alma, a largura e a altura. Aqui é uma achura, apenas para reforçar que não se esqueça de achurar seções transversais. Alinhamento dos perfis pelo flange superior. A primeira coisa a fazer é alinhar, no caso no desenho, o perfil W em vista longitudinal com o outro perfil W em vista transversal, através do alinhamento de seus flanges superiores. A viga V1 e a viga V2. Alinhamento das almas. Então, depois de alinhado um perfil W com outro perfil W através dos seus flanges superiores, iremos estender a alma desse perfil até entrar em contato com a alma do outro perfil. Mas de quanto que é esse recorte? Bem, esse recorte ele vai depender do raio de concordância, chamado por R. Raio de concordância nada mais é do que esse raiozinho aqui, mostrado na curvatura, para unir a alma com o flange. Ele é chamado de K minúsculo em alguns manuais, catálogos, e de R maiúsculo em outros catálogos. Então, o raio de concordância deve estar sempre, sempre na mente do projetista. Então, traçamos uma linha de construção, aquela linha que a gente desenha no AutoCAD e não será impressa. A gente configura para não ser impressa, apenas para ser utilizada como linha de construção, propriamente dita, para nos guiar no desenho. Então, eu desenho esse perfil na Vega V2, em seção transversal do lado, ele não vai aparecer no projeto. Eu desenho, eu trago esse desenho da seção transversal da Vega V2, identifico o raio de concordância onde ele termina, traço uma linha de construção e onde essa linha de construção interceptar a alma da viga V2,
eu faço um recorte da alma nessa região. Na parte inferior, a mesma coisa, eu traço uma linha de construção a partir do término do raio de curvatura, através da seção longitudinal do perfil W da viga V2, e faço um recorte de sua alma de mesma forma, de mesma sorte. Aqui apenas desenhos elucidativos mostrando, no caso, uma vista ampliada, né, dessa desse projeto real que eu fiz, e que nós temos um perfil laminado, um perfil W laminado, mostrando a curvatura, o raio de concordância entre a alma e o flange. Note aqui esse zoom, essa ampliação do detalhe. Os clientes gostam muito, né, dessa ampliação, em que eu costumo fazer dessa maneira, em laudos técnicos, em relatórios técnicos. Eu trago essas ampliações através de um zoom. E para fazer esse zoom, a regrinha que eu sigo é de sempre fazer um retângulo que seja fidedigno, exatamente o que eu irei mostrar na ampliação. Eu não posso mostrar nada aqui que não esteja inserido no retângulo inicial. E depois eu faço o zoom. Os clientes, de modo geral, gostam muito dessa apresentação. Fica aqui a dica para os seus relatórios. Então, nós temos aqui a espessura do flange, no caso inferior do perfil W dessa viga. O raio de concordância, o raio, falando de outra forma, ele equivale a essa distância vertical, né? O raio de concordância tem essa distância vertical. Esse é o nosso R. E quanto que é esse R quando você não encontra essa informação em catálogos? Nós pegamos o R e igualamos ele no caso, 2 a 3 vezes a espessura do flange. Então essa informação é a informação que eu tenho antiga, durante a minha carreira, aprendida com técnicos antigos também. Então, quando não tiver informação do rádio de concordância, nessa distânciazinha, você utiliza, por exemplo, 3 vezes a espessura do flange e você vai estar protegido com relação a obstruções, pois o rádio de concordância, ele obstrui e impede que qualquer peça plana avance além dessa linha imaginária, pois ele tem uma curvatura. Então a peça vai encontrar um obstáculo. A gente sempre deve ficar longe do raio de concordância, estabelecer um limite até o início ou até o término do raio de concordância, para encaixarmos uma peça nessa na alma desse perfil ou no flange do perfil. Aqui uma outra vista, essa mesma obra de um outro perfil. Note que a seção transversal, quando ela sofre um recorte, naturalmente, é a parte da viga que vem de fábrica, viga laminada, o perfil W, que tem maior acesso à corrosão. Ela é mais suscetível à corrosão, porque ela sofreu um corte para poder fabricar essa viga. Quando ela sofreu um corte, ela precisa sim ter a galvanização a fogo, ter a pintura. Fatalmente essa peça não recebeu galvanização a fogo, talvez só a pintura, e acabou iniciando essa corrosão pela seção transversal, que é a parte mais fragilizada, porque ela teve um corte da fábrica para poder chegar na obra. Mas enfim, voltando aqui ao nosso aspecto do radioconcordância, que é o nosso foco, vejo aqui a curvatura desse perfil W, de um lado e do outro, apenas elucidando a curvatura a partir de uma outra perspectiva. O recorte do flange do perfil W. Bem, nós encostamos o topo desse flange com o topo do flange da viga V1, né? E agora precisamos separá-los. Separamos de quanto? De uma distância de 3/8 a meia polegada. Essa é a distância que deve ser mantida entre o flange, no caso da viga V1, e o flange da viga V2. 3/8 ou meia polegada, transformando em milímetros, sempre multiplica por 25,4. Nunca multiplique como projetista por 25 ou por 26. Nunca. Sempre multiplique por 25,4. Se precisar encontrar o seu número em milímetros, resultado em milímetros. Feitos essas distâncias todas, precisamos agora recortar a alma da viga V2. De quanto? De 3/8 também a meia polegada. No encontro da viga V1 com a viga V2, nós agora recortamos a alma da viga V2 para manter uma separação entre as duas almas, para evitar obstrução na hora da montagem. Essa distância de recorte é de 3/8 a meia polegada também. Note que polegada é indicada pelos apóstrofos, ou por POL, polegada, tanto faz. O alinhamento. Bem, nós fizemos todos os recortes que
precisávamos fazer na viga V2. Agora encaixamos o perfil L, o perfil cantoneira, para unir a viga V1 à viga V2. Note que ele vai ser dotado de, no caso, dois parafusos que unem uma aba do perfil L à alma do perfil W, da viga V1, e a outra aba parafusada também para unir essa outra aba à alma da viga V2. Aqui o perfil L. E agora uma informação muito importante, também de novo trazendo à tona o conhecimento do raio de concordância. O raio de concordância ele é crucial para projetar estruturas metálicas, crucial. E quando não tiver o valor dele, se lembre de multiplicar por 3 vezes a espessura do flange, que você vai ter o valor do raio de concordância com uma boa folga. Trace novamente uma linha de construção, apenas para fazer o recorte, já fizemos. Então, só para elucidar, ao traçar uma linha de construção a partir do raio de concordância, nós fizemos o recorte na alma da viga V2. E a distância desse recorte até o topo, no caso do perfil L, deve ser também de 3/8 a meia polegada. Então, uma vez feito esse recorte, nós temos que manter uma distância desse recorte ao nosso perfil L ou perfil cantoneira. Então, essa distância ela é mostrada aqui para elucidar. Então, essa distância, além do 3/8 e meia polegada aqui, do 3/8 a meia polegada também aqui entre almas, também precisamos manter uma distância de 3/8 a meia polegada entre o topo do recorte da alma ao topo do perfil L. O comprimento mínimo do perfil L. Essa é uma informação que eu aprendi no Canadá, eu nunca tinha observado, eu sempre utilizava o perfil L em função do número de parafusos, conectores que eu precisava. E acabei aprendendo com um engenheiro que ele utiliza essa regrinha de limitar o comprimento do caso do perfil L, ou de qualquer, se fosse uma chapa, também limite a essa distância. No caso, é um perfil L que está conectando, então o comprimento do perfil L deve ser no mínimo de 75% da altura D minúsculo. D minúsculo é a altura total. Então, sempre que eu falar D minúsculo, será a altura do perfil W. A altura total do perfil W, de extremidade do flange a extremidade do flange. Então, o comprimento do perfil L deve ser mantido no projeto como sendo igual, no mínimo, a 75% da altura total do perfil W. Então, aqui fica assim o reforço dessa informação para enriquecer seu projeto. Linha tracejada da alma do perfil. Note aqui uma linha que eu tracejei, né, aqui por trás desse perfil L, que nada mais é do que a indicação da alma do viga V2. Não se esqueça que por trás do perfil L tem a aresta da alma da viga V2. Então, trace uma linha tracejada para mostrar um perfil, no caso, que continua por trás do perfil L. Alguns casos de projetos envolvendo perfil L para ligação de viga com viga. Note que um perfil L sem recorte de flange tem uma distânciazinha do perfil W em relação à viga de concreto, um perfil L de abas desiguais, uma aba maior do que a outra, uma aba recebendo conectores de barras de transferência que vai ser transpassada pela viga de concreto, uma viga de concreto, e na outra aba receber parafusos para apenas transpassar ou conectar, nem transpassar, a distância é muito pequena, então uso o termo conectar a alma do perfil W. Então fica aqui esse caso em que eu não fiz um recorte, não precisei fazer um recorte do flange ou da alma, apenas eu mantive uma leve distância e fiz o projeto do parafusamento dessa forma. Então, nós temos aqui barra de transferência, com parte rosqueada e parte lisa dentro do concreto, e aqui parafusos de alta resistência de cabeça sextavada, ou seja, de 6 lados. Aqui uma outra vista de uma outra peça, uma outra ligação de um perfil W com outro perfil W, em que eu mantive uma distância menor entre esse flange e o flange da outra viga, e entre essa alma e a alma da outra viga, porque eu utilizei solda para unir o flange com esse flange. Eu também devo manter uma distância, mas uma distância mínima de 3, 4, 5 milímetros, permitir a solda. E não mais aquela distância de 3/8 a meia polegada, quando for unir flanges ou almas por meio de soldas.
Aqui eu não tenho perfil L para unir esse perfil W com esse perfil W. Eu me utilizei de soldas. Então, portanto, não vale aquela regrinha de 3/8 da meia polegada, que fica muito distante para permitir uma solda. Aqui outros casos de vigas chegando na obra com seus flanges recortados. Note o recorte do flange da viga, o recorte da alma, os furos efetuados na alma desse perfil W. Então, são vários perfis chegados à obra antes da montagem, que será mostrado na foto seguinte à montagem dessa obra, desses perfis. Então, fica aqui para elucidar o que nós viemos falando até agora. Então, será um perfil W que será unido a um outro perfil W. Note alguns perfis L com furos oblongos. Quando a gente tem certeza da montagem no local, dificuldades maiores, a gente pode providenciar um furo oblongo para garantir o maior ajuste, maior possibilidade de erro da montagem na obra. Aqui aquela montagem da foto anterior foi montado dessa forma, várias vigas metálicas unidas umas às outras por meio de perfis cantoneira, então vários perfis W unidos por perfis cantoneira. Notem aqui que barrinhas são essas. São barrinhas U dobradas, perfis dobrados em U. São barrinhas maciças dobradas em formato de C ou de U, como queira, que eu me utilizava nessa época para unir vigas metálicas a lajes de concreto ou lajes pré-moldadas. Então, eu vou dar essa aula para vocês. Será uma aula na sequência de perfis vigas mistas, em que eu irei mostrar a conexão de uma laje com viga metálica por meio de barras dobradas em U. Era o artifício que eu utilizava na época para obras mais corriqueiras, para não depender tanto do estudo Bolt, que era um preciosismo para obras mais simples que a gente fazia na época. Exemplos elaborados em AutoCAD. Então, a partir de agora, eu irei mostrar uma sequência mastigadinha para vocês de projetos reais feitos em AutoCAD, mostrando várias situações. Para mostrar, para projetar em metálica, seja com qualquer tipo de ligação entre conectores, a distância mínima entre eixo de um furo de um conector, a borda da chapa, deve ser de 2 vezes o diâmetro do conector. A distância mínima entre eixos de furos deve ser de 3 vezes o diâmetro do conector. E a distância máxima, também tem uma distância máxima entre eixos de furos de conectores de 14 vezes a espessura da chapa. Aqui eu deixo para reforçar quem é o Dzão, que é o diâmetro do parafuso ou do conector, e o Tzinho, ou T minúsculo, que é a espessura da chapa. Então aqui uma informação forte, muito importante. Sempre evite elementos de ligação, no caso esse perfil L, por exemplo, com comprimentos acima de 760 milímetros, ou 30 polegadas. Então, sempre evite ligações cujos elementos que irão unir dois outros perfis tenham comprimentos acima de 760 milímetros. Então, se resguarde, nesse caso, a perfis com comprimentos de no máximo 300, 400, 500, 600 milímetros, sempre abaixo de 760 milímetros. Por quê? Para ligações muito compridas, acima desse valor, há uma distribuição ruim de tensões, não uniforme de tensões, entre os parafusos que servem para a conexão. E desta forma, um parafuso vai receber mais tensão do que o outro, e assim por diante. Então, não há uma distribuição uniforme de parafusos na ligação. A gente chama esse fenômeno de shear lag. Shear significa cisalhamento, corte em inglês. Lag é atraso. É um atraso na distribuição de tensões nos parafusos. Aqui um desenho da fabricação do perfil L. Sempre eu procuro desenhar projeto de fabricação e projetos de montagem. No desenho de fabricação de um perfil L, você sempre indica a seção transversal, acompanhada de sua achura. Note aqui o furo, mostrado com um retângulozinho preto. Não precisa desenhar o furo com o maior preciosismo, mas um retângulozinho preto. E uma linha indicando o quê? Que esse aqui é um furo circular. Então, em desenho técnico, furos circulares, a gente indica por uma linha, indicando que é um furo circular. Então, nós temos aqui a vista seção transversal e a seção longitudinal desse perfil L, através da furação mostrada em vista superior
e das furações mostradas numa vista frontal. Aqui as dimensões. Sempre que mostrar uma planta de fabricação, perfil L, mostre a distância entre o eixo, borda da chapa, o valor que você encontrar, arredondado sempre de 5 em 5 milímetros. E a distância entre eixos e eixos de furações. E o comprimento total do seu perfil L. É importante chamar o comprimento na lista de materiais do perfil L, não se esqueça. E para os exemplos a seguir, eu estarei mostrando sempre com o diâmetro de 3/4, assim que eu elaborei os desenhos a seguir, elaborei utilizando o diâmetro de 3/4, ou 19,05 milímetros. É importante salientar que no Brasil, a gente utiliza diâmetros em função do tipo de aço. 425 no lugar do mundo, o diâmetro mínimo é de meia polegada. Mas no Brasil, a gente pode projetar com meia polegada, ou a polegada seguinte, que seria 5/8, ou 3/4, ou 7/8, e assim por diante. E no Canadá, o diâmetro mínimo para se projetar projetos de metálicas, eles utilizam sempre diâmetros de 3/4. Então, uma padronização, talvez isso aí viabilize, facilite o meio comercial, por ter uma padronização e todo mundo trabalha com diâmetro de 3/4. Mas no Brasil a gente pode projetar com meia polegada, 5/8, o que o projeto, o dimensionamento requisitar. Então, 2 vezes 3/4 significa 2 vezes 19,05 milímetros. Então, equivale a 38,1. No caso, num desenho métrico em milímetros, eu poderia utilizar 40 milímetros. Num desenho em polegadas, eu posso utilizar 1,5 polegada, que é o mais próximo de 38 milímetros. É um número redondo em polegadas para eles. E 3 vezes o diâmetro, que foi o valor que eu utilizei para fazer os desenhos para vocês, equivale a 3 vezes 19,05 milímetros, ou seja, 57,15 milímetros. Num desenho métrico em milímetros, eu utilizaria 60 milímetros para a distância entre furos, ou 65 milímetros, ou 70 milímetros, sempre um número arredondado de 5 em 5 milímetros, para facilitar a fabricação. No caso desse desenho, eu adotei 3 polegadas, é um número redondo em polegadas, no caso para se fazer desenhos pela metragem imperial. Então, 76 milímetros equivale a 3 polegadas. Eu não utilizaria essas metragens para desenhos em milímetros. Eu utilizaria 40, no caso, ou 80, 75, mas no caso eu desenhei em polegadas, então ficou 1,5 polegada e 3 polegadas. E o rebatimento de vistas em diedro. Pelo diedro brasileiro, o projetista deve se familiarizar, sim, com o rebatimento de vistas. Então, a vista superior ela é rebatida em uma vista frontal, e a vista frontal ela é rebatida em uma vista lateral. Isso nada mais é do que o diedro nada mais é do que isso. Eu não preciso indicar corte, corte, corte. Basta rebater as vistas que o colega da fabricação irá entender o seu desenho. Então, basta indicar as vistas, achurar apenas a seção transversal e rebater as vistas. É importante ter essa visão espacial. Nem todo profissional de engenharia, nem todo aluno, ainda aluno ou aluna de engenharia, tem esse dom. Esse é um dom que você pode aprimorar e pode até adquirir ao longo da vida profissional. Mas é uma das partes mais difíceis em termos de dom, é de se encontrar alunos e profissionais que tenham esse dom da visão geométrica. Então, para trabalhar com diedros, é bom ter uma boa visão geométrica ou começar já a aprimorar desde já. Recomendo que se aprimore, que se adeque ao rebatimento de vistas em diedro. É uma linguagem mundial, é fácil de entendimento para a fabricação e se evita toda hora chamar cortes e cortes dos desenhos, o que despolui um pouco o nosso desenho. Então, rebati essa vista superior nessa vista frontal, só recapitulando, e rebati essa vista frontal numa vista lateral. Aqui apenas mostrando uma outra ligação de um perfil W com outro perfil W, utilizando de perfis L. Note a ampliação que eu gosto de fazer, que os clientes adoram. Fica a dica para você mais uma vez. Note que uma aba do perfil W, perfil L,
Então, eu conectei através de, no caso, seriam parafusos, mas na obra utilizaram barras de transpasse. E a outra aba, ela foi soldada à alma do outro perfil. Note que a solda de filete unindo a aba desse perfil L, a alma do perfil W. Então, é um perfil L, ora parafusado, ora soldado. Essa viga vem com esse perfil L soldado e será parafusado a um outro perfil na montagem da obra. Note que o espaçamento, um leve espaçamento que eu deixei entre o flange, não fiz um recorte propriamente dito. Eu recuei um pouquinho o perfil W em relação aos furos na sua alma, para que na hora da montagem houvesse um espaçamento entre o flange e a alma, por ser um perfil menor. O flange iria interceptar a alma, então mantive um espaçamentozinho e um espaçamento entre a alma desse perfil e a alma do outro perfil. Aqui são vistas de outras ligações dessa mesma obra. É uma obra até já um pouco antiga, nota teia de aranha, enfim. Mas são barras de transpasse, ora soldado, perfil L, ora conectado. Tem um enrijecedor que eu tive que utilizar nessa viga, porque em cima dessa viga eu continuo com um pilar metálico, laje de concreto e pilar. Eu continuo a partir dessa viga que está em balanço. Ela vem em balanço e a partir dela sobe um pilar. Então, sempre que tiver pilar em cima de perfil W, sempre utilize enrijecedores alinhados com os flanges do pilar que vai continuar. Isso é papo para uma outra aula, mas eu aproveito aqui para adiantar essas informações. Aqui uma outra ligação mostrando o perfil W, fio L, ora soldado, ora ligado por conectores. É muito feio, porque eu projetei parafusos com uma parte rosqueada no máximo de 10 milímetros, como sempre faço, ou 1 centímetro, e eu não sei por qual motivo na obra substituíram sem me falar por barras de transpasse. Mas o importante é que o projeto sempre fique resguardado. E é mais importante também que você sempre faça visita à obra. Veja como está sendo montada a sua estrutura, alerte o pessoal. Note aqui a chapa do pilar que continua, né, por cima desse perfil e assim por diante. Então aqui nós temos os desenhos, apenas esse errinho de digitação, deixei meia polegada, mas vamos considerar tudo como, se fosse, como sendo de 3/4, para não ter que refazer os desenhos de novo. Enfim, são vários perfis W que eu preparei para vocês, tomando a distância entre furos 3 vezes o diâmetro e 2 vezes o diâmetro, considerando o diâmetro como sendo de 3/4, ou 19,05 milímetros. A partir dessa premissa de diâmetro de 3/4, eu observo que para unir um perfil W200, família 200, com outro perfil da família W200, eu posso utilizar no máximo, dois conectores de 3/4. Então seria na chamada do perfil L. O perfil L é 3 polegadas, que é a dimensão de uma aba, pela dimensão da outra aba, 3 polegadas, podem chamar em polegada ou milímetros. Pela espessura, no caso do perfil L, 3 e 16 polegadas. Sempre chamem a espessura, chapa, diâmetro de parafuso, sempre em polegadas. As dimensões da aba, não tem problema chamar em polegada ou milímetros. Seria 76,2, 76 milímetros no caso, a dimensão dele em milímetros. Tanto faz em polegada ou milímetros, chamar as abas do perfil L. Mas a espessura sempre procure chamar em polegadas para evitar erros ou falhas de conversões em milímetros na hora da fabricação, na hora da compra do perfil. Então, o perfil W com, no caso aqui, 4 conectores, é um perfilzinho com 2 conectores ligando ele à alma e ligando ele à alma do outro perfil. Então, são 4 conectores que vêm junto com esse perfil W. Que conectores são esses? Parafusos ASTM tipo A325, que é um parafuso de alta resistência, com diâmetro, no caso, que seria de 3/4. Mas o desenho ficou elucidativo, então meia polegada, que seja. No caso, um padrão pelo Brasil, eu posso usar meia polegada, posso usar 5/8, não importa. Então, essa é a metodologia de indicação de um perfil L com parafusos do tipo tal, tal, tal. Essa metodologia é uma metodologia técnica que eu recomendo para indicação. O esforço cortante ponderado, a gente indica na alma do perfil, nessa ligação, o tipo de esforço cortante nessa ligação, pode ser indicado ou não.
Aqui a linha de centro, né, desse perfil W, e aqui a linha de centro, no caso, da seção transversal. Não necessariamente o perfil L vai estar alinhado com o centro desse perfil W. Vou explicar por quê ao longo das outras explicações. Dos outros desenhos vai ficar mais elucidado essa informação. Então, aqui um perfil L. Nós temos apenas um perfil L. Se fossem dois perfis, aqui mostrado nessa vista em outro perfil atrás, nós teríamos que chamar entre parênteses dois, apenas isso. Mas no caso aqui é apenas um perfil L. E quatro conectores, como eu falei para vocês. Aqui é um outro perfil W250, é o perfil da família superior, de dimensão superior ao W200. Na sequência, o W200, depois vem W250. Então, W250, para ser unido com outro W250, eu peguei no catálogo um W qualquer. O W, ele não tem 250 milímetros. Todos eles não vão ter 250 milímetros de altura. W250 significa que ele tem 250, é a família de altura de 250 milímetros. Mas nem todos os perfis W250 vão ter a mesma altura. Um vai ter 249, outro vai ter 251, 252 milímetros e assim por diante. É apenas mostrando a família W250. Mas para fazer o desenho, eu pensei dois perfis W250 idênticos para ter esse alinhamento bonitinho para vocês. Note o espaçamento entre almas, espaçamento entre flanges, que já debatemos anteriormente, e estou mostrando aqui na prática para você. Então, o mesmo perfil L, mesma nomenclatura, dois parafusos. É o máximo que eu posso utilizar para unir um perfil W250 com outro W250. São dois conectores de 3/4. É o limite. E utilizando parafusos de 3/4, é o limite de espaçamento para essa ligação. E aqui uma aba soldada, apenas para elucidar como seria chamada a indicação da solda. Uma solda de filete de 5 milímetros, soldando uma aba, alma de um perfil, e parafusado, no caso, uma aba do perfil L com a alma do outro perfil. Nesse caso, nós não temos quatro parafusos. Você indica o perfil L com dois parafusos. Aqui dois conectores só para reforçar. O W seguinte seria o W310. Os Ws da família 310. Então, para perfis de W310 de maior altura em relação ao 250, nós podemos adotar, encaixar no máximo três, não mais dois, três parafusos de 3/4. Note aqui a chamada, um perfil L, de dimensões indicadas, com 6 conectores do tipo tal, diâmetro tal. Essa é a metodologia técnica, uma das metodologias para a chamada de perfil. Aqui o espaçamento, apenas reforçando o que já aprendemos até aqui, 3/8 a meia polegada entre o recorte da alma, que foi alinhado com raio de concordância da vista transversal desse perfil, né? Fizemos esse recorte com base no raio de concordância que nós temos aqui. A gente tem que visualizar através da mente. A gente não vê na seção longitudinal o raio de concordância, a gente não desenha ele. A gente precisa saber que ele existe e está bem aqui o raio de concordância. Então a gente encontra a informação através do catálogo do fabricante, ou multiplica por 3 vezes a espessura do flange para obter essa dimensão em raio de concordância. E faz o recorte na alma, e entre o topo do recorte da alma ao topo do perfil L, mantém-se uma distância de 3/8 a meia polegada. Aqui, a família seguinte seria o W360, depois do W310. Ele também aceita três parafusos de 3/4, o limite é 3 parafusos de 3/4. Mesmas informações, apenas alterei para 3 parafusos de propósito, apenas para mostrar que se uma aba for soldada, aqui você indica 3 parafusos e não mais 6 parafusos. Apenas modifica a informação. E nunca cruze indicações de setas. Note que cada seta vem de uma posição da origem da informação até seu destino. A gente nunca cruza essas setas, porque é feio. Cada seta no seu lugar, mas sem se cruzarem umas com relação às outras. Note aqui o centro, é, o alinhamento do centro desse perfil W360, da vista longitudinal dele. O centro dele, a linha neutra, é mostrado por essa linha,
e não necessariamente ele precisa estar alinhado com o centro do perfil L, que estaria passando pelo eixo desse parafuso. Por quê? Porque o perfil L, ele é alinhado de topo para baixo. Então, não necessariamente o perfil L precisa estar alinhado com o centro do perfil W. A gente começa a montagem do perfil L, o projetar do perfil L, a partir do recorte da alma, desce 3/8 ou meia polegada e começa a desenhar o perfil L a partir daqui. A gente não centraliza o centro do perfil L com o centro do perfil W. Essa é informação técnica que eu dei para vocês. Um perfil L dá prioridade sempre a ele de estar alinhado com parte superior, distante do recorte da alma de 3/8 a meio polegada. Apenas aqui mostrando que era um outro desenho de projeto com um fuso de 5/8, apenas elucidando que aqui pode variar, pode modificar, né? Quantidade é essa, mostrada no desenho. O diâmetro vai ser em função do cálculo, do dimensionamento, apenas elucidando. Aqui modifiquei a espessura, apenas para elucidar que tem outras espessuras comerciais, 1/4, 3/8, meia polegada, espessuras comerciais para perfis L. Então, apenas a forma de chamar é a mesma, apenas modificando os personagens. Aqui, 3/8 a meia polegada também é a distância entre o flange, a aresta desse flange e a aresta do outro flange. Aqui o W seguinte seria o W410. A família W410 é um pouquinho mais alta e ela acopla, ela consegue receber até no máximo 4 parafusos de casos de 3/4. Eu faço a chamada do perfil L. Note que nós temos agora 8 parafusos, um perfil L com 8 parafusos, duas abas parafusadas, perfuradas, 8 parafusos, vamos supor, ASTM 325, 3/4, por exemplo. Então, a distância entre a alma dessa viga em seção transversal, a, no caso, ao recorte, a aresta da alma recortada dessa outra viga, deve ser mantido também com um espaçamento de 3/8 a meia polegada. Os furos sempre indique por meio de cruzetas. No Canadá eles não gostam, os fabricantes acham complicado, fica mais saturado o desenho, talvez, mas sempre indiquem cruzetas, cruzezinhas nos desenhos de furos. Os círculos que vão indicar os furos sempre indiquem as cruzetas, a menos que o fabricante peça para não mais desenhar, porque complica para ele ou fica saturado, enfim, por outro motivo qualquer. Mas até uma segunda ordem, um segundo pedido, facilitar o desenho para outro colega, fabricante, você mantém a cruzeta quando indicar círculos que são furos, indicações de furos. Aqui um outro W, W460, né? Logo a seguir do W410 tem o W460. Ele abarca mais parafusos, mais furações. Ele consegue obter furações de até 5 furações ao longo da sua alma. Quando eu conectar um perfil W460 com outro W460, ele consegue emitir até 5 furações com o uso de parafusos de 3/4, né? Então a indicação fica um perfil L de aba tal por aba tal, né, espessura no caso de meia polegada, com esse exemplo, né, esse exemplo elucidativo, com 5 parafusos, ASTM 325, diâmetro de 3/4. Aqui uma informação apenas que o perfil L não deve ultrapassar o limite da alma. Quando isso acontecer, você reduz o perfil L, você alinha o perfil L. Vamos supor que o calculista ele requisite 5 conectores aqui, mas está ultrapassando um pouquinho. Então, como precisa de 5 conectores para resistir essa ligação, existe o esforço de corte dessa ligação, você pode reduzir um pouquinho o perfil L, alinhar ele com o recorte da alma e vai ter uma distância entre o eixo do furo, a borda, o recorte da alma, um pouquinho menor do que 2 vezes o diâmetro. Pode ser menor do que 2 vezes o diâmetro, 2 vezes D, como eu falei lá atrás? Poder pode, mas o calculista só precisa comprovar por cálculo que eu posso utilizar uma distância de 1,9 vezes D, 1,8, 1,75. Qualquer distância menor do que 2D, 2 vezes o diâmetro, tem que ser comprovada pelo calculista. Só isso. Mas, por norma, 2 vezes D. Pode usar uma distância um pouquinho menor, porque o perfil L está passando o limite
da alma? Pode, desde que comprovado pelo cálculo. Aqui o W530 sendo unido a outro W530, com o perfil L, no caso, indicando mesmas indicações. Nós temos aqui 10 parafusos, as duas abas. No caso, o limite de 5 parafusos. Para a verticalidade dessa união, no máximo 5 parafusos. E aqui, perfil L alinhado pela parte superior. Como eu já falei anteriormente, o perfil L ele não tem o seu centro alinhado com o centro desse perfil W. Ele começa o alinhamento a partir da parte inferior do recorte da alma. Corto a alma, alinhada com rádio de concordância, na seção transversal dessa viga, faço esse recorte. Depois, eu dou um offset no AutoCAD, ou desenho uma linha paralela, distante de 3/8 a meio polegada, e começo a desenhar o perfil L com 5 parafusos, distantes de 3 vezes D entre eles. É assim que funciona o desenho técnico. Então, ele não fica alinhado com esse perfil, ele fica alinhado de topo, distante um pouquinho do recorte da alma, e vai descendo até onde tiver de parar. Desde que também não ultrapasse o limite, no caso, né, do outro recorte da alma. E, por fim, o W610, que é o maior perfil que nós temos no Brasil, para a família de perfis W laminados, é o W610, tem uma altura maior. Mais uma vez, não tem 610 milímetros exatamente, tem vários perfis nessa família, cujas alturas variam em torno de 610 milímetros de altura. Eles acomodam o máximo, no caso de 6 parafusos. Se nós seguimos a regrinha de diâmetro de 3/4, 3 vezes o diâmetro, acomoda no máximo 6 conectores ao longo da sua verticalidade. E o perfil L é chamado dessa forma, com 6 parafusos e diâmetro tal. Aqui a indicação dos eixos de simetria, sempre indique, né, os eixos de simetria seguidos dessa siglazinha CL, que é Centerline, linha de centro, e assim por diante. E aqui o esforço cortante. Aqui o esforço cortante, V, D minúsculo, é o esforço cortante ponderado, ou de projeto, ou de cálculo. Então, você pode chamar, o calculista pode pedir para o projetista indicar no seu desenho o esforço cortante de projeto máximo, que essa ligação resiste para efeito de projeto. Não tem necessidade. Caso o calculista opte por não indicar, não há necessidade de indicar o esforço cortante na alma do perfil, para indicar que tem um esforço cortante ponderado máximo de tanto, os quilonewtons nessa ligação. O maior perfil, né, W nacional, é o Canadá. No Canadá, eles vão além. É interessante que há perfis laminados no Canadá acima de W610, vai bem além, 700, 800, 1000, mais de 1000 milímetros. É importante destacar isso porque perfis laminados, a gente não utiliza perfis laminados para pontes rolantes, por exemplo, pontes rolantes muito grandes, ou de cargas muito elevadas, porque para um certo limite, pelo fato do limite de altura ser de 610 milímetros, e eu precisar de uma viga maior, digamos 700, 800 milímetros, como é usualmente utilizado em pontes rolantes, eu acabo tendo que mudar a minha especificação para um perfil soldado. O perfil soldado, sim, a gente pode fabricar com qualquer tipo de altura, mas o perfil laminado, ele se limita a 610. Não tem limites de aplicações para, no caso, o perfil laminado, né? Obras corriqueiras, prédios, e vence grandes vãos, mas, por exemplo, para pontes rolantes, que é um caso bem comum do perfil laminado se mostrar seu limite e que ele não atende a um vão muito grande, a uma carga maior, para uma ponte rolante, a gente acaba utilizando um perfil soldado, que aí sim, ele consegue vencer um vão maior, uma carga maior. Então, a nossa indústria nacional, infelizmente, fabrica até o 610. Fica aqui a dica, né, de fabricarmos perfis laminados com alturas maiores e fazer frente aos perfis soldados. Eles têm melhores resistências, os perfis soldados, os laminados têm resistência maior, tem tensão admissível de 345 megapascal, perfis soldados têm tensão admissível de 250 MPa, 250 megapascal. Eles são mais resistentes, mas em função do limite de altura, por certas vezes, migramos para o perfil soldado, por uma questão de atendimento, né, ao cálculo. Note as linhas
indicação de chapa, de perfil, de solda. Nunca cruze as linhas quando for indicar o seu projeto, que não é elegante. O que deixa minha gratidão por mais essa aula, por me receber até o final desta aula. Eh, Darei continuidade nesta playlist que estou criando a partir de hoje, apenas voltada para a arte de projetar, sem cálculo, sem dimensionamento, para te ensinar todos os pormenores que me trouxeram até aqui e te transformar de desenhista em projetista, ou para te preparar, você que é engenheiro ou engenheira, em um projetista de mão cheia. Então, receba minha gratidão e até a próxima aula.